Você já notou que às vezes expor sua dor pode atrair mais adversários do que aliados? Vivemos em um mundo onde sua vulnerabilidade pode ser usada contra você. E, pior ainda, há pessoas que se alimentam do seu sofrimento. Mas e se eu dissesse que dentro dessa dor há um poder oculto, capaz de transformá-lo em alguém verdadeiramente inabalável? Neste vídeo, você vai descobrir 18 princípios históricos ensinados por Epicteto que podem transformar suas feridas em força e seu sofrimento em sabedoria. No entanto, atenção, o princípio número 9 é um dos mais impactantes, e poucos têm coragem de aplicá-lo. Fique comigo até o final, pois isso pode mudar a forma como você enfrenta cada desafio da sua vida. Epicteto nasceu escravo e, mesmo vivendo à margem da sociedade, sem posses, sem liberdade e, por muito tempo, sem sequer o direito à própria voz, encontrou um tipo de poder que nenhum senhor podia tirar: o domínio sobre sua mente. Enquanto homens livres eram escravizados por desejos, raiva e vaidade, ele aprendeu a dominar o único território verdadeiramente inviolável: seu mundo interior. Diziam que ele era pobre, mas ele sorria. Diziam que ele era fraco, mas ele era firme. Tentaram quebrar seu corpo, mas nunca chegaram perto de dobrar sua alma. Epicteto não falava de salões luxuosos, nem de teorias inalcançáveis. Ele falava da dor real, da perda, da injustiça, mas também falava de superação, de força, de resiliência e, acima de tudo, de liberdade. Não a externa, mas a mais rara de todas, a liberdade emocional. E é por isso que, mais de 2000 anos depois, suas palavras continuam vivas. Porque ele não ensinava apenas como suportar a dor. Ele ensinava como transformá-la. Hoje, você vai conhecer 18 princípios estoicos que, se aplicados com coragem, têm o poder de reconstruir sua vida de dentro para fora. A jornada começa agora. Princípio 1. Ouça mais do que fala. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falamos. Mas quantas vezes, no calor de uma discussão, esquecemos disso? Ouvir profundamente não é apenas captar sons, é entender as entrelinhas, perceber as dores não ditas, os pedidos disfarçados de silêncio. Imagine um general em guerra. Ele não fala sem antes escutar os ventos, os passos do inimigo, os sinais do ambiente. A escuta é estratégia, e no campo de batalha emocional em que vivemos hoje, saber ouvir é dominar. Em um mundo onde todos gritam por atenção, aquele que escuta com presença se torna raro e, por isso mesmo, poderoso. A escuta profunda é uma forma de amor, de respeito, e também há de amor, de respeito, e também de força silenciosa. Princípio 2. Não deixe que os outros ditem suas emoções. Imagine sua mente como uma fortaleza. Cada vez que alguém te provoca e você reage de forma automática, uma porta se abre para o invasor. Epicteto ensinava que não são os fatos que nos afetam, mas a maneira como os interpretamos. Você pode ser insultado, mas só se machuca se der significado àquelas palavras. É como tomar veneno esperando que o outro morra. Deixar que as palavras alheias decidam como você se sente é entregar as rédeas da sua paz. Treine sua mente para ser como a água, flexível, fluida, mas que nunca perde sua essência. Quem reage a tudo é controlado. Quem escolhe como reagir, domina. Quem escolhe como reagir, domina. Princípio 3. Aceite o pior e desarme o medo. O que aconteceria se, em vez de fugir do seu maior medo, você o olhasse nos olhos? Epicteto acreditava que encarar o pior cenário possível nos libertava do poder que o medo exerce sobre nós. Quando imaginamos e aceitamos o pior, desarmamos a ansiedade. É como caminhar por um quarto escuro e, de repente, acender a luz. O monstro era apenas uma pilha de roupas. Aceitar o pior não é se conformar com o fracasso, é se preparar com coragem. É vestir sua armadura não para esperar a batalha, mas para caminhar em direção a ela. Imagine um navegador antigo, diante de uma tempestade. Ele sabe que pode perder o navio, mas mesmo assim ajusta as velas, segura firme o leme e segue. É nesse espírito que enfrentamos a vida, preparados, mas nunca paralisados. Princípio 4. O fracasso é um degrau, não um fim. O fracasso é um degrau, não um fim. Epicteto não via erro como fraqueza, mas como matéria-prima da sabedoria. O fracasso dói, sim, mas também revela, ensina, lapida. Cada tropeço contém um espelho. Quem você foi?
quem você é, quem você pode se tornar. Imagine a criança que cai 100 vezes antes de andar. O tropeço não é sinal de fracasso, é parte da dança da evolução, mas, quando adultos, passamos a temer o erro como se fosse vergonha, quando na verdade é um testemunho de que estamos tentando. Epicteto nos convida a abandonar a ideia de perfeição. A verdadeira excelência vem da persistência imperfeita. Errar, corrigir, crescer, repetir, até se tornar. Princípio 5. A simplicidade é a mais sofisticada das riquezas. Viver com menos não é empobrecer, é purificar. No mundo moderno, o excesso virou medalha. Mais roupas, mais distrações, mais status. Mas Epicteto, que viveu com o mínimo, nos ensina que a alma precisa de espaço e o excesso ocupa tudo. Quando você abre mão do desnecessário, reencontra o que importa. O silêncio, a clareza, o tempo. Um lar simples pode ter mais paz que um palácio. Uma vida focada pode ter mais impacto que uma corrida caótica por validação. Simplicidade é riqueza, porque devolve a você o que o mundo tenta roubar. Atenção, presença, conexão com o essencial. Princípio 6. A humildade é o solo onde a sabedoria floresce. Ithine. Imagine caminhar com a leveza de quem não precisa provar nada. A humildade é isso. Uma força silenciosa que não se impõe, mas que transforma. Epicteto, mesmo sábio, dizia que a maior parte do tempo estava aprendendo, não ensinando. Quando você abandona o orgulho, abre espaço para ver o mundo com olhos de iniciante. E é aí que as portas do aprendizado se abrem. Quem já sabe tudo para de crescer. Quem reconhece que não sabe, floresce. A humildade não te diminui. Ela te prepara, porque só quem se esvazia tem espaço para ser preenchido pela sabedoria. Princípio 7. A fortuna pode ser uma armadilha. A fortuna atrai bajuladores, desperta a ganância e cria uma ilusão de controle. Mas quem vive em função do que possui, esquece de ser. E quem esquece de ser se perde. Ele via muitos homens livres por fora, mas acorrentados por dentro, escravos de dívidas, status, aparências. Quanto mais acumulavam, mais se afastavam da própria essência. A fortuna, quando mal administrada, é como um vinho forte demais para um estômago frágil. Embriaga, confunde e, no fim, adoece. A verdadeira segurança não está em quanto você tem, mas em quão pouco você precisa para viver bem. Princípio 8. Não deposite tudo em uma única esperança. Epicteto via a vida como um rio. Se um caminho se fecha, a água encontra outro. Colocar toda a sua felicidade em uma única expectativa é o primeiro passo para a frustração. Tenha sonhos, sim, mas tenha também flexibilidade. Quando um plano ruir, que outro possa nascer, ele dizia: não se apegue aos navios do porto. O mar muda, e com ele devemos mudar também. A rigidez dos sonhos únicos transforma pequenos fracassos em grandes tragédias. Já quem semeia vários propósitos floresce em diferentes estações da vida. Diversificar esperanças é construir uma alma resiliente, é não afundar com um naufrágio, mas encontrar outro barco e continuar. Princípio 9. Lembre-se da sua mortalidade. Você vai morrer. E isso, longe de ser um fardo, é uma libertação. Epicteto nos convida a carregar essa verdade, não com medo, mas com propósito. Cada dia mais gente que pode não se repetir, ele dizia. Não adie a vida, porque muitos vivem como se nunca fossem partir, acumulando, brigando, procrastinando, até que não há mais tempo. Pensar na morte não é ser mórbido, é ser desperto. A lembrança da morte é um filtro que revela o essencial, aquilo que vale a pena permanece. O resto se desfaz como poeira ao vento. Saber que o tempo é curto transforma o agora em ouro. E viver com essa consciência é a verdadeira liberdade. Princípio 10. Um espírito contente é uma fortaleza. A insatisfação constante é uma prisão invisível. Você pode ter tudo e ainda se sentir vazio. Epicteto nos mostra que a verdadeira riqueza não está em querer mais, mas em valorizar o que já temos. Um espírito contente não é passivo, é consciente. Ele reconhece que a felicidade não está no que falta, mas na forma como enxergamos o que temos. Princípio 11. A culpa é um labirinto, e você tem a chave. Muitos se perdem dentro da própria culpa como se ela fosse uma sentença. Mas a culpa só é útil quando aponta o caminho da responsabilidade. Epicteto nos convida a sair desse ciclo, reconhecer o erro, reparar se possível e seguir.
Carregar culpa por tempo demais é como tentar nadar com pedras nos bolsos. Solte, aprenda, avance. Princípio 12. Escolha estar perto de quem te eleva. Você já esteve com alguém que apaga sua energia só de entrar na sala? Epicteto sabia. Somos moldados pelas companhias que mantemos. Andar com os fortes não é vaidade, é sabedoria. Pessoas elevadas despertam o melhor em você. Cercar-se delas é uma forma silenciosa e poderosa de autodesenvolvimento. Cercar-se delas é uma forma silenciosa e poderosa de autodesenvolvimento. Princípio 13. Sua reação define o rumo da sua vida. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas nossa interpretação sobre eles. Um revés pode ser uma tragédia ou um trampolim. Depende do que você faz com ele. Quando algo te fere, a dor é inevitável, mas o ressentimento é opcional. Imagine que a vida é um campo de batalha e cada desafio é uma flecha lançada em sua direção. Você pode ser atingido, isso é humano, mas o que faz com essa flecha depois que ela te acerta é o que define seu destino. Você pode arrancá-la e seguir ou deixá-la ali, infeccionando sua alma. Sua reação é o roteiro da sua história. Você é o roteirista, é o diretor e também o protagonista. Então, pergunte-se: você quer ser a vítima das circunstâncias ou o herói que se levanta mesmo com a armadura amassada? Princípio 14. Honre seu dever, mesmo quando ninguém vê. Fugir do que precisa ser feito enfraquece o espírito. Epicteto acreditava que a grandeza se revela no cumprimento silencioso do dever. Não espere aplausos. Faça o que é certo, porque é certo. Mesmo que doa, mesmo que pareça injusto. Imagine um jardineiro que cuida do solo todos os dias, mesmo quando a terra ainda parece estéril. Ele planta, ele rega, ele espera, porque sabe que a semente responde ao tempo, não ao aplauso. Cumprir o dever é ser como esse jardineiro, fiel ao processo, mesmo sem garantias. A verdadeira honra não mora nos holofotes, mora nas escolhas feitas quando ninguém está olhando. Princípio 15. Ignore o ódio e siga seu caminho. O ódio alheio fala mais sobre o outro do que sobre você. Revidar é fácil, ignorar é força. Epicteto nos ensinava que a ofensa só existe se você aceitá-la. Quando você deixa o veneno fora do seu sistema, ele não te atinge. É como caminhar por uma trilha e ver pedras sendo lançadas. Você pode parar e revidar cada uma ou continuar andando até que elas fiquem para trás. Cada vez que você revida, você desvia do seu caminho. Mas quando você ignora e avança, você cresce. A verdadeira superioridade não se afirma com gritos, ela se afirma com presença e com paz. Princípio 16. A amizade verdadeira é um escudo. Em tempos de tempestade, não é o dinheiro que te salva, é o ombro que te acolhe. Epicteto valorizava os laços humanos como fontes de força real. Um amigo verdadeiro te lembra de quem você é, mesmo quando o mundo inteiro tenta te fazer esquecer. Valorize essas almas raras, elas são abrigo, são espelho, são farol. Princípio 17. Sempre há luz, até na escuridão. A dor pode nublar a visão, mas nunca apaga a possibilidade de recomeço. Epicteto acreditava que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma centelha a ser encontrada, um aprendizado, uma força oculta, um novo caminho. Uma força oculta, um novo caminho. Enxergar o lado bom não é ingenuidade, é estratégia de quem quer viver em paz, mesmo quando a vida não colabora. Princípio 18. Solte o que você não pode controlar. Você pode dar o melhor de si, e ainda assim, não ter o retorno que esperava, porque o controle total é uma ilusão. Epicteto ensinava. Concentre-se no que depende de você. Pensamentos, ações, escolhas, o resto ibere. Lutar contra o incontrolável é desperdiçar vida. Soltar é sabedoria, é leveza, é liberdade. Ao longo desta jornada, você viu que a dor não precisa ser um fardo, ela pode ser um mestre. Que o medo, quando enfrentado, revela força, que a simplicidade pode libertar, a humildade pode elevar e que o silêncio, às vezes, é mais poderoso que 1000 palavras. Epicteto não prometia uma vida fácil, mas prometia algo melhor. Uma vida com sentido, uma existência firme como uma rocha, mesmo em meio ao caos. Porque quando você domina seu mundo interior, o mundo exterior deixa de ter poder sobre você. Se esses 18 princípios tocaram sua alma, é porque você já está no caminho. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque está pronto para se tornar inabalável.
Agora, eu quero te convidar a deixar uma marca nesse momento. Vá até os comentários e escreva: eu sou inabalável diante das tempestades da vida. Vamos construir juntos uma corrente de força, de consciência e de transformação. E se este vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Até o próximo episódio. E lembre-se, a verdadeira liberdade começa dentro de você.